Bosma não se trata, obviamente, de reproduzir o discurso dele, nem pouco mais ou menos. Ele está aqui pessoalmente, não está a representar ninguém, como é óbvio. E agradeço muito esta disponibilidade. O Tomás Gentinho esteve ligado ao Instituto da Conservação da Natureza em Portugal. É um professor universitário, vou apresentar-lhe um pouco. É professor universitário nos Açores. Está muito ligado à Regional Science Association, é o responsável nacional, já não? Ok, pronto, foi durante uns anos o responsável, está a dirigir a revista da Regional Science aqui em Portugal, portanto, enfim, é uma pessoa perfeitamente com vários projetos, publicações, vi particularmente uma recente com muito bom aspecto, tenho que ler. Portanto, é um especialista nestes domínios, designadamente do desenvolvimento regional, com uma formação em economia, certo? Ok. Além disso, trabalhou no plano, é o mais importante, né? Trabalhou no plano geral de urbanização, numa equipa onde estavam, não sabem eu, e mais alguns, não. Anderson, mais alguns. Bom, quando éramos 9, não é? O professor Luís Valente Oliveira merece uma outra apresentação, mas, enfim, depois de jantar de ontem já estamos mais à vontade também para apresentações e debates. O professor Luís Valente Oliveira, enfim, é conhecido, e acho mesmo de todos que estão na sala, doutorado em Engenharia, portanto, licenciado e doutorado em Engenharia, fica já marcado, portanto, temos um economista, um engenheiro, a seguir temos um geógrafo, ao fundo, o Ariel Nel. É um engenheiro, enfim, que ficou marcado como professor universitário, é um professor universitário de grande prestígio, foi presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte e, como hoje foi invocado, deixou uma marca forte, portanto, e deixou associado à Comissão de Coordenação da Região Norte um prestígio que perdura até hoje e coloca os níveis de exigência de quem preside bem alto. E a Comissão de Coordenação da Região Norte, de facto, tem uma marca que eu julgo que não é comparável a outras comissões de coordenação à escala nacional, e eu acho que em grande medida por este facto, ou até só por este facto. Foi ministro, enfim, em várias pastas, ministro da Educação e da Investigação Científica, ministro do Planeamento e da Administração do Território, ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação. Enfim, 3 passagens pelo governo, largos anos no governo. Tem a Ordem do Infante Henrique, a Ordem Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, a Ordem Militar de Cristo, a Ordem de Instrução Pública, a Ordem Militar de Santiago de Espada, agora vou ler-vos todas. A Gra Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul do Brasil, a Gra Cruz da Ordem de Honra da Grécia, Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra de França e honoris causa pela UTAD. Bom, tem além disso muitas obras escritas, muitas intervenções públicas e, portanto, é para nós uma honra tê-lo aqui sentado a conversar sobre estes temas do desenvolvimento e do papel da dimensão territorial no desenvolvimento. O professor Ariel Nel é um homem, enfim, conhecido da bibliografia, conhecido também pela sua presença já em várias conferências em Portugal, lembro-me de uma extraordinária há uns 10 anos em Aveiro. Enfim, é uma pessoa que, além da dimensão científica e académica, portanto é professor da Universidade Autónoma de Barcelona, teve um desempenho de relevo em funções políticas, enquanto secretário na Catalunha, portanto o equivalente a ministro, diríamos, na Catalunha. Se a Catalunha vier a ser independente, seria ministro. Brinco, enfim, não estamos aqui perante um catalunista violento, nem um espanholista violento. Aliás, enfim, é completamente pacífico, como qualquer geógrafo, como é óbvio. E, portanto, essa é uma voz muito respeitada nestes temas. E, portanto, enfim, o início é aqui de algum, não é embaraço, mas, enfim, de ter 3 personalidades destas e o que falar com eles. Eu que ando mais nas lides do urbanismo, das questões urbanas, do que propriamente no planeamento e desenvolvimento regional.
Portanto, desculparão as provocações, as perguntas porventura mal formuladas, mas a ideia é fazer o melhor possível e o muito bom do vosso lado, da minha parte, vir ao possível. Ok? Sr. Professor Luís Valente Oliveira, eu fiquei um pouco inquieto com esta apresentação do Philip McCann pela relação que estabeleceu entre a dimensão espacial e a política. Mas a relação entre a dimensão espacial e as assimetrias vem muito longe. Portanto, existem desigualdades. Para além das diversidades territoriais, existem desigualdades. Nem sempre a política nacional, a política europeia, tem isso em atenção. Porventura, nem a academia lhes reconhece tanta importância como as questões temáticas, do ambiente, dos transportes. Agora, o cruzamento entre estas questões numa dimensão territorial, de maneira a promover desenvolvimento, não é muito tratado. Parece-lhe correta esta minha leitura? Isto tem mais valor do que ao que lhe é dado? Ou já tem muito valor? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter convidado. Tem que aproximar. Em primeiro lugar, muito obrigado por me ter convidado para esta conversa. É com muito gosto que acabem. Eu tomei umas notas em inglês porque me disseram que era em inglês, mas eu agora tenho que retroverter para... Mas vou começar, vou pôr bastante de lado as notas e vou responder à pergunta. Eu vou terminar exatamente com aquilo que acho que faz mais falta para resolver este problema. O que tem feito falta são estudos de integração, muita integração da informação e depois coordenação da ação. As pessoas têm uma tendência para a setorização. Aquilo que foi dito é verdade, gostam de olhar para a indústria, gostam de olhar para a agricultura e não fazem o casamento entre as duas e entre muitas outras coisas. O segredo é sempre a integração. Mas uma coisa que me ficou da palestra do nosso amigo de Sheffield é muito importante manter atualizada não só a informação, como os estudos dessa informação. Os estudos, portanto, e tem que essa é uma função da academia. A academia tem que reagir aos problemas do país. E, portanto, ao reagir aos problemas do país, ou do país, ou da Europa, ou do mundo, tem que reagir. E, portanto, tem que reagir de que maneira? Com aquilo que sabe estudar e produzir as análises muito bem entender. De maneira que o que é que se passou em Inglaterra? Tenho a impressão que se passou uma confiança num modelo que foi uma confiança um bocadinho excessiva no modelo que existiu durante muitos anos com grandes resultados internacionais e para o conjunto, o governo da Sra. Thatcher, e a partir daí as pessoas pensaram que era sempre assim e esqueceram-se que estas coisas é de ciclos e que tem esgotamento de ciclos e que, portanto, era preciso estar atento e ver o que se passa. Eu lembro-me a partir, para tornar ligeira esta conversa, um amigo meu espanhol, uma grande figura em Espanha, um dia falava com ele e dizia: estamos a fazer política de uma maneira antiquada. E ele disse: a política faz sempre da mesma maneira. O que é importante ao fazer política é provar. É como quem mexe a sopa. Tem que provar. Portanto, nós temos que estar continuamente a provar. E quem é que prova, quem é que dá os elementos para a prova, é a academia, não entender. A academia, porque os outros, enfim, vão estudando, é preciso integrar, mas a academia faz isto com rigor e faz isto com capacidade de o fazer. De maneira que eu vou terminar as minhas notas insistindo muito na coordenação. A coordenação é o que nos falta mais. O exercício da coordenação. Sentar setores diversos e ver a interrelação entre setores é muito importante. Mas já agora, devido àquilo que preparei,
em inglês, vou tentar traduzir rapidamente em português daquilo que me foi dado a perceber pelas notas que acompanharam o convite. A conversa é sobre políticas públicas. As políticas públicas traduzem-se por diretivas, umas têm fundos associados, são orientações para muitas coisas, umas não têm, outras têm. E por isso, as reformas da Justiça terão uns fundos residuais, só para a mudança é muito importante, naturalmente, as políticas públicas da Justiça, mas não reclamam tantos fundos como, por exemplo, as políticas públicas na agricultura ou as políticas públicas nas obras públicas ou nos transportes. Mas mesmo as políticas que não têm fundos podem ter consequências enormes sobre o espaço. Basta lembrar o que foi, uma coisa que agora está muito na guerra, falar a reforma dos tribunais e a reforma da localização do mapa dos tribunais. A reforma do mapa dos tribunais é uma coisa, isto é uma coisa setorial, não é? A reforma dos tribunais, a reforma do mapa dos tribunais é uma coisa com as maiores repercussões políticas e espaciais. E pensar que aquilo é meramente uma reforma administrativa sem outras consequências, quer geográficas, quer espaciais, quer políticas, quer em coisas que há bocado falávamos, o sentimento de abandono. As pessoas, uma das coisas que contribui para o disagreement que nós vimos mapas é as pessoas sentirem-se abandonadas, que é o prelúdio de se sentirem isoladas e de se sentirem segregadas. Portanto, isso eu entusiasmo muito que os geógrafos que manejam com tantos dados façam um exercício, por exemplo, de multivariáveis, tentando arranjar 40 variáveis e ver componentes principais ligadas ao disagreement, ligadas ao descontentamento. O que é que contribui para o descontentamento? Depois há de haver uma variável, dessa análise multivariável, há de haver uma que é a componente principal do sistema e que há de dizer o que é que está mais associado, para nós sabermos, porque esta coisa, o mapa do disagreement é um mapa muito importante. Posso pedir para deixar as notas e volto às notas daqui a pouco? Pode ser? Pode. Não leva a mal? Não. Ótimo. Onde é que é que eu paro? Não, eu ia passar ao professor Leonel e, portanto, mas naturalmente que gostaria muito que aproveitasse as notas na segunda ronda, ou terceira, enfim. Vamos fazendo aqui várias rondas, para ser de facto... Bom. Integração da informação, coordenação da ação. Disse aqui Luís Valente Oliveira, ou Leonel. E a segunda, mais duas coisas. Uma, a academia reagir e esta geografia de descontentamento. Isto junto dá o quê? Ou seja, que comentário é que te oferece esta ideia da integração da informação, coordenação da ação? Designadamente vista a partir de Espanha, onde existem vários níveis e, em princípio, deve haver informação, muito, deve haver coordenação da ação. Mas também há descontentamento, não? Antes que nada, permítanme agradecer muy cordialmente la amable invitación de los organizadores. Es para mí un placer estar aquí. Como quien me ha precedido y había preparado una intervención en inglés, la había preparado también, además más extensa, incluso con una PowerPoint y todo, que lo haremos brevemente. Podríamos hacerla en inglés si me perdonarán, si quieren. Yo pienso que entre ibéricos sería un poco extraño hablar en la bella lengua de Shakespeare y Donald Trump, ¿no? ¿Cómo la noción que nos plantea José Alberto, ¿no? ¿Qué futuro, qué fuerza hoy para las area-based policies, place-based policies?
De entrada, nos lo decían en la conferencia, ¿no? Tan inspiradora de Philip McCain, podría parecer como una paradoja, ¿no? En un mundo cada vez más integrado, en un mundo en el que han caído las barreras espaciales, en un mundo en el que la movilidad de los factores es tan expedita, ¿qué importancia deberían tener las políticas basadas en lugares? ¿No debería ser al contrario? ¿No deberían ser nuestra preocupación sobre todo para políticas de territorios muy vastos, de territorios integrados, capaces de, como todos sabemos, y él mismo nos respondía, es exactamente al contrario, ¿no? Precisamente la integración de la economía, precisamente la integración de los flujos hace los lugares más importantes, y él nos decía, por lo menos por 3 razones diversas, ¿no? En primer lugar, porque la ventaja comparativa que tiene cada lugar que ofrecer respecto a otros deviene mucho más importante que en el pasado, ¿no? Cosa indiscutible. Segundo, porque la integración, lejos de homogeneizar las condiciones de vida entre los territorios, tiende a hacerlos más desiguales. Y tercero, por una cuestión en modo alguna menor, porque en este contexto en que nuestra vida es condicionada por unos flujos que no comprendemos y por descontado que no gobernamos, ¿no? El lugar nos aparece como refugio, como fuente de sentido, y la oleada de nacionalismo y de localismo que se abate sobre Europa, Cataluña también, tiene relación con esto. En este sentido, pues las políticas basadas en lugares se hacen mucho más importantes que nunca en el pasado. Ahora, yendo a tu cuestión, José Alberto, políticas area-based policies pueden tener muchas finalidades, ¿no? Pueden estar destinadas, por ejemplo, a incrementar la desigualdad más que a reducirla. Pueden ser la base para crear más exclusión, ¿no? Para crear precisamente refugios para los que más tienen en vez de redistribuir. Yo diría, si nosotros queremos avanzar en la línea contraria, son necesarias políticas basadas en áreas, pero estas políticas deben tener algunos requisitos básicos. Los mencionaré muy brevemente antes de que José Alberto me diga que acabe. La primera, sin duda, es la voluntad de redistribuir recursos. ¿Por qué? Porque en estos territorios más integrados, y ahora me referiré brevemente a las áreas urbanas, por ejemplo, ¿no? La integración de las áreas urbanas en la economía global incrementa las desigualdades sociales, pero no solo las desigualdades sociales, sino también la segregación urbana, es decir, la tendencia de los grupos sociales a separarse sobre el espacio en función de su renta y del mercado del suelo y la vivienda. En este contexto se produce la paradoja que todos ustedes conocen bien, que aquellos que menos tienen se nos concentran allí donde los déficits urbanos son más altos y la capacidad de prestar servicios son más bajos. Y al contrario, aquellos que más tienen van a parar allí donde hay más capacidad de prestar unos servicios que quizás no necesitarían tanto como los otros. Si no hay un mecanismo de transferencia de rentas, y esto lo podríamos pasar también a escala regional, etcétera, etcétera, resulta imposible garantizar, por una parte, la equidad en los derechos sociales, por otra parte, digamos, aquello que Lefebvre llamaría el derecho a la ciudad para todos, es decir, la posibilidad de vivir en unos entornos que sean de una dignidad equivalente. Esto nos lleva al segundo requisito. Resulta que las políticas basadas en áreas no pueden ser en modo alguno políticas locales. O no pueden ser solo políticas locales. Deben ser políticas locales, pero necesitan de manera inevitable de cooperación multinivel. ¿Por qué? Porque desde el ámbito local se puede tener el conocimiento, la legitimidad y la proximidad necesaria para actuar, pero muy a menudo no se tienen los recursos. Y desde ámbitos más altos, desde el ámbito estatal, desde el ámbito europeo, se pueden tener los recursos, pero no la legitimidad ni la capacidad para actuar. ¿Y cuántos? Muchas veces se tiene la tentación de hacerlo, y lo cual es el requisito para el fracaso, ¿no? Cuando tomemos de Cartier en Crise, en Francia, las agencias estatales cayendo sobre las valías y diciendo: ahora os la, señor alcalde, si le mea, usted no se preocupe,
que ahora llegamos nosotros y lo arreglamos. Fracaso clamoroso. Unos que tienen el conocimiento y la legitimidad no tienen los recursos. Quienes tienen los recursos no tienen la proximidad y la facilidad de actuar. Se necesitan los unos a los otros. Tercera cuestión, que ya se ha mencionado y no me voy a extender sobre ella. Las intervenciones basadas en áreas deben ser necesariamente transversales. No pueden ser sectoriales. Si queremos tener un efecto duradero, importante sobre estas áreas. Y esto, como sabemos bien, no es nada fácil, ¿eh? Esta aproximación que quiera intervenir no en cada uno de los sectores, sino, en primer lugar, porque no es nada fácil porque nuestras administraciones no están organizadas de esta forma. El cuarto requerimiento es que los vecinos, los ciudadanos, no pueden ser solo destinatarios de las políticas. Deben ser, ante todo, protagonistas de estas políticas, impulsores de estas políticas. The Geography of Discontent procede no solo del hecho de que unos se sienten marginados, que unos se sienten peor tratados, sino de una profunda división entre ciudadanía y los canales institucionales de representación. Solo reduciendo solo solventando este problema conseguiremos políticas efectivas y duraderas. Y la última cuestión, también se ha hecho mención, es la necesidad de evaluar, de probar el guiso, como decíamos, ¿no? Tenemos muy poca tradición de evaluar políticas públicas, en general, y políticas públicas basadas en áreas aún menos, ¿no? Si no lo hacemos, no sabremos nunca, ni desde la academia, ni desde el gobierno, ni desde la ciudadanía, cómo efectivos somos. Estos 5 requisitos, la redistribución de políticas, la cooperación multinivel, la implicación de los vecinos, la necesidad de evaluar los resultados, son absolutamente vitales si queremos tener efectivamente resultados positivos, ¿no? Esto, y acabo aquí, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque nuestras administraciones no actúan de esta forma. Nuestras administraciones están habituadas a trabajar aisladamente, a trabajar por sectores, por presupuestos anuales y sin discriminar el territorio. Y ahora les estáis pidiendo, José Alberto, que trabajen de manera, cooperando entre ellas, de forma transversal, por presupuestos, por programa, y actuando, discriminando espacios concretos y además integrando a los vecinos en su ejecutoria. No es un desafío pequeño, pero de él depende en muy buena medida la posibilidad de progreso de nuestras ciudades y nuestras regiones. Eu vejo a querer tirar conclusões fortes, de maneira que vou sublinhar algumas coisas, a importância de algumas coisas. Quando se referia a uma série de 3 subcapítulos, falava na importância da afirmação dos povoados e é muito importante a afirmação da identidade dos centros, porque pode haver centros que vão abaixo do nível em que se sentem identificados com a sua terra. E, portanto, as pessoas, por deixar de estar identificadas, ficam anómicas. E, ao ficarem anómicas, ficam perdidas. E, portanto, são mais facilmente mobilizáveis para a imigração e são dificilmente mobilizáveis para a participação. Primeiro, a identidade das terras é uma coisa importante. Referi-me a outra coisa com a qual eu estou muito de acordo. Quanto mais débil é uma terra, quanto mais débil é uma povoação, quanto mais débil é um lugar, menos a participação se faz. E nós sofremos, em Portugal e em Espanha, sofremos uma falta de participação, uma grande falta de participação.
como é que isso... os partidos não estão a responder. Ontem falava-se no jantar. Vemos o que é que está a acontecer aos partidos em França, estão todos os partidos. Em Espanha estão todos os partidos também. Há uns partidos que vão-se embora. Porquê é que isso aconteceu? As pessoas não se revêem neles, por isso é importante. E, portanto, nós temos que inventar um outro sistema de auscultar a vontade das pessoas, de as ter engagé, de as ter metidas no barco. Portanto, disse isto, mas eu acho que nós temos de forçar. São movimentos. Eu agora estou num movimento aqui no Porto, mas a minha preocupação é que as pessoas pensem. Eu próprio vou dar exemplo de coisas que estou diretamente ligado. A mim, uma tertúlia, vamos falar de leis, a tertúlia, primeiro produto da tertúlia, que já foi vendido, já foi, o público trouxe como encarte e como venda, é sobre os interesses permanentes de Portugal. As pessoas não pensam a parte dos interesses permanentes de Portugal. Quais são? O que é que mantém? Aquilo que nós vimos hoje como programa de governo, são os interesses permanentes ou são os interesses do partido e do momento conjunturais? Nós temos que pensar o que é que para nós é o conceito permanente. O Palmerston, o primeiro-ministro britânico, um dia foram dizer, mas esse país é amigo ou inimigo? Agora não tem inimigos, tem interesses. E trata de definir a sua política pelos interesses. Isto vinha a propósito de coisas como a abertura dos portos do Brasil e coisas desse género, que eram um interesse deles. E, portanto, eu tenho a impressão que isto, a animação, fizemos agora estas coisas do investimento, lá investimos, vai muito de modas. E em Portugal, nós gostamos imenso de modas. Parece que não, mas é verdade, nós gostamos imenso de modas. O país está cheio de museus, de casas-museus, de galerias, e não está a tirar benefício nenhum disso. Gastamos um dinheirão. Não sabemos o que é que lá está dentro, nem o que é que eles fazem. Daí a segunda tertúlia tratou as funções dos museus. É preciso que as pessoas saibam e perguntem e critiquem. Portanto, quando se diz participação, eu quis dar estes exemplos para dizer a participação também está nas nossas mãos. A participação também está naquilo que nós podemos animar. Tenho mais coisas para dizer? Sim. Ainda temos algum tempo, tranquilos. Enfim, já não me apetece fazer perguntas. Eu acho que já há tanto material para comentar e para estabelecermos diálogo que a minha função será apenas, eventualmente, a deselegância de pedir para se conterem. Mas enfim. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Enfim, ainda bem que eu falo disposto. Mas pronto, eu não o consigo substituir. De qualquer maneira, eu acho que há aqui 3 pontos importantes, também relacionando com o que disseram. Uma é que a culpa é nossa. E nós, pensar, o Sr. Professor, é fundamentalmente pensar no que erramos. Os médicos fazem isso, nós não fazemos. E nós desculpamos com os engenheiros que só pensam nas acessibilidades, com os geógrafos que só pensam no espaço como referência, os economistas que não pensam no espaço. Portanto, há aqui uma necessidade de universidade, em primeiro lugar, e há uma necessidade, no fundo, de reconhecermos. Porque nós, toda a Europa do Sul e da Irlanda, colapsou. A culpa é nossa. A culpa foi das políticas de coesão. E agora inventámos o place-based policy. Vão seguir a mesma história. E, portanto, a culpa é nossa. E nós, enquanto universitários, não reconhecermos, como os médicos fazem, a culpa ou a nossa responsabilidade nas políticas que fazem, voltar atrás para rever onde falhamos, eu acho que não conseguimos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que me parece importante, há aqui, talvez de forma exagerada, uma culpa seminal que eu derivaria, no fundo, da revolta contra o Império Romano. O Império Romano funcionava, colapsou,
e funcionava com publicanos e soldados romanos. E nós funcionamos com publicanos em Bruxelas e com política de coesão. E isto colapsa, porque o desenvolvimento não é acessibilidade, desenvolvimento é liberdade para criar. É liberdade para oferecer, é com isso que nós temos gozo. Não é o gostar, é amar. Ou seja, não é gostar e tal, estão lá comidinha e ficamos todos contentes. Nós gostamos de amar, gostamos de nos sentir reconhecidos. Para isso é que Portugal serve porque a sua identidade é definida com os outros. E nesse sentido, não é tanto, é claro que a redistribuição é importante, muito em termos geracionais, em termos geográficos e em termos de bolsas de pobreza que existem. Mas eu acho que há dois pontos fundamentais que vão. Nós aprendemos em economia que o custo marginal deve ser igual ao benefício marginal. E nós dizemos no Estado todos são iguais perante a lei. Não é possível todos serem iguais perante a lei. Não é possível os bombeiros irem a todo lado. E, portanto, arde tudo. Não é possível nós termos o mesmo preço para o Corvo do que temos para Ponta Delgada, de avião. E por isso, às tantas, com a crise total nos Açores devido à quebra de 33% do apoio do Estado, às tantas tiveram que liberalizar os transportes aéreos e, de repente, criaram 8 mil empregos. É evidente que não é possível essa política de coesão, porque é a tragédia dos comuns. O benefício médio igual ao custo médio. Já sabemos disso há muito tempo. E, portanto, se nós continuamos a dizer isso às pessoas, não conseguimos chegar a todos. E, naturalmente, beneficiamos os monopólios que fazem a substituição cruzada. Primeiro ponto, muito importante. É claro que vamos de encontro àquilo que é para pensar desde os faraós. Mas os egípcios caíram todos, foram caindo. Todos os impérios foram caindo de atrás do outro. E nós, na Europa, reinventámos o poder local, reinventámos, de facto, o place-based policy bottom-up. E, portanto, a ideia de que desta política de coesão igualitária já não é possível. Segundo, é trágica. Terceiro, cria monopólios e os monopólios, naturalmente, beneficiam algum. Política da água em Portugal. Qual é o salário mais elevado em Portugal? É o homem das águas, ou o faraó. Eu não sei quem é, mas... E, portanto, eu acho que temos que rever os nossos conceitos de Estado. O que é um Estado? Segundo ponto, nós tínhamos, mas depois aprendemos com os espanhóis, depois com os franceses, tínhamos um conceito antigo que funcionava, dá a impressão que nos perdemos um bocadinho nisto. Segundo ponto, o que é bom numa região e mesmo numa cidade é o real estate. É a propriedade. É a renda da propriedade. Para onde é que vão essas rendas? É um problema do Von Thunen na sua lápide funerária, depois lá. Como é que não pode ficar tudo lá no sítio? Não pode, se vem tudo para fora, revoltam-se. Para onde é que vão as rendas da terra, da água, da energia, do vento, Enfim, nós sabemos para onde é que vão. A renda do vento da terceira, que é o melhor parque eólico da Europa, vai para a EDP, que é francesa, porque não teve efeito nenhum na redução do preço na energia da ilha, porque tem que haver subsidiação cruzada. Portanto, a questão de mudarmos os nossos conceitos de igualitarismo é crucial para percebermos que há tantas caixas. Os Açores já estão ontem anunciaram que iam vender as empresas públicas, metade das empresas públicas, o que não é possível. E, portanto, graças a Deus que isto, a verdade está a vir ao de cima. Mas é preciso interpretar esta verdade. É preciso percebê-la e entendê-la. E perceber o nosso erro, os nossos paradigmas que nós temos como certos, nas tribos disciplinares e nas moedas que temos de troca, no fundo voltar a ter um bocadinho de universidade que não a temos há algum tempo. E pronto, e finalmente aqui, eu acho que a questão, e é muito uma guerra lá da Ilha Terceira onde estou, é muito difícil ter liberdade ou ser cidadão atualmente na sociedade de informação sem ter universidade. E, portanto, a guerra que eu faço contra São Miguel, contra o Rui Parreitor, etc., é dizer assim, deixem-me ser aqui a universidade, eu não admito que vocês não admitem. E é possível, e portanto, pensar na função da universidade, de dar a toda a gente a capacidade de pensar, assim como havia liceus em todas as cidades do país
há 40 anos. Também havia colégios jesuítas em todo o país no século XVI e XVII. Portanto, esta estrutura de pensamento da liberdade de cada um, não é tanto dos sítios, os sítios são importantes, mas resultam daí. Se nós insistimos nos sítios como eles eram, vamos de novo tirar as rendas às pessoas para depois redistribuí-las para os políticos. E este modelo, meus senhores, provoca a revolta. Eu acho até estranho como é que a gente que agora tem 30 anos, 20 anos, ainda não se revoltou. Eu acho que não percebo como é que ainda não se revoltaram, como os tipos que fizeram o 25 de abril se revoltaram. Não percebo, porque, de facto, a injustiça dos nossos filhos face à nossa geração é tremenda. Muito obrigado. Se importa passar a postura, não. Eu penso que, enfim, foram introduzidas aqui perspectivas que têm naturalmente uma base política, ideológica até, não é? Mas estou a pensar em duas coisas, desde já, e talvez valha a pena aprofundar este debate. Uma é a demonstração que o Piketty faz relativamente ao aumento das assimetrias, que era claramente menor na altura em que, por sinal, as economias cresciam mais e que havia uma política social, do que com o aumento da liberdade económica, quando aumenta também a desigualdade. Não é? E, portanto, falta agora perguntar se nós queremos uma sociedade mais desigual. Não é? E se essa sociedade mais desigual não leva à geografia de descontentamento, que o McCann nos mostrou. Não é? E se for essa geografia de descontentamento que nós quisermos, bom, ok, mas se calhar dá trampos, não é? Claro, falta saber depois se nós gostamos do Trump, obviamente. O que é que te oferece dizer? Há aqui uma dimensão espacial a trabalhar nesta ligação à política e à ideologia, como é óbvio? El incremento de las desigualdades, como todos ustedes saben, es un fenómeno, en fin, que con datos de la OCDE, por ejemplo, se ha podido explicar y de otras instituciones, ¿no? El Research Institute del Credit Suisse, por ejemplo, en su informe muy reciente, yo leía ahora hace pocos días, ¿no? Que venía a decir, había aparecido a lo largo del siglo XX como una tendencia prácticamente estructural hacia la reducción de las desigualdades, ¿no? Aquello que había parecido estructural ahora nos aparece como episódico, ¿no? Es decir, más bien el resultado de unos equilibrios, de unos pactos que, como sabemos, ¿no? En buena parte de los países europeos se alcanzaron después de la Segunda Guerra Mundial, después de la gran convulsión del inicio del siglo XX, y que ha resultado ahora en un incremento muy, muy notable de las desigualdades, ¿no? Desigualdades de capital y trabajo, etc. Lo que a nosotros nos interesa, particularmente en nuestro debate de hoy, es la plasmación territorial de estas desigualdades, ¿no? Que los urbanistas lo estudiamos sobre todo a través del mecanismo bien conocido de la segregación urbana. Aquí nuestro colega planteaba una cuestión que es de mucho interés, ¿no? El objetivo de las políticas area-based debe ser la de igualar los territorios, es decir, la de ofrecer en todas partes lo mismo. Aquí hay un tema que yo creo que daría para mucho, ¿no? A mí me gusta más, en vez de emplear el término igualdad, el término equidad, ¿no? Y cuando lo referimos a la ciudad, entender que aquello que nosotros debemos conseguir no es que toda la ciudad o las regiones sean iguales y ofrezcan exactamente, por ejemplo, los mismos servicios, etc. Esto es una quimera absoluta que no llevaría a ninguna parte y además comportaría, digamos, unos agravios desde el punto de vista sociales en el reparto del gasto público que no nos llevarían a ninguna parte, ¿no? Pero en cambio, lo que sí es necesario es definir unos mínimos como derechos y que estos mínimos puedan alcanzarse en todas partes de la ciudad. Y esto no es igualdad, sino que es equidad, ¿no? En mi ciudad de Barcelona, si me permiten un ejemplo, ¿no? Que es una ciudad pues, próspera, ¿no? De las más prósperas de Europa. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, ¿no? la esperanza de vida al nacer en los diversos barrios de la ciudad, nosotros tenemos una esperanza de vida particularmente alta, ¿no? 79 años para los varones, ¿no? De media. Pues hay barrios, de los 73 barrios de Barcelona, hay barrios donde la esperanza de vida del varón es a 82 años y barrios donde es 74. 8 años de esperanza de vida, entre las Corts
y Drassanas, que hay 8 estaciones de metro, hay 8 años de esperanza de vida, de diferencia, ¿no? Como si perdiera uno un año de esperanza de vida por estación de metro, no por lo apretado que va, sino por... podrías decir, hombre, es que quizás en este ámbito se concentra mucha gente que en Drassanas, que es la parte del Raval, se concentra mucha gente que ha venido de otros países y por lo tanto arrastra unas condiciones de vida. Pero cuando miramos, por ejemplo, el éxito escolar de los jóvenes al acabar la educación obligatoria a los 16 años, vemos que entre Sarrià, Sant Gervasi, la parte más afluente de la ciudad, acaban con éxito el 97%, en Ciutat Bella acaban con éxito el 78%. 20 puntos de diferencia. Y estos son todos nuestros, son chicos de 16 años, los hemos hecho, son nuestros hijos, ¿no? Este es el tipo de cleavages, ¿no? Que lo que hacen es reproducir la desigualdad, impedir la igualdad de oportunidades y frenar la equidad y también el desarrollo. Es a esto a lo que me refería cuando hablaba de derecho a la ciudad. Y esto pienso que es a lo que deberían apuntar nuestras políticas basadas en áreas. Eu queria completar a sua vida para as conclusões. Estou muito de acordo com esta necessidade de esclarecer bem o que é igualdade e o que é equidade. Não é possível ser igual. Eu até digo, devemos procurar a desigualdade, se quisermos a identidade, aquilo em que somos melhores. Devemos procurar obstinadamente a diversidade. E a diversidade é a riqueza e meu entender. Há bocado eu não tive ocasião de dizer, mas eu estou... Há uma observação que o Oriol fez muito importante, que é a questão da atuação. A atuação de fora. A França, ele deu o exemplo francês, do comissariado do Plan, da tarde, dessas coisas todas que gostam muito de vir, mas que nós também temos a entrar em linha de conta nessa nossa equação com uma vontade imensa dos funcionários de Bruxelas de intervir. Gosta imenso de intervir. Gosta imenso de vir cá dizer o que é que nós devemos fazer. Como é que nós podemos reagir? Obstinadamente, estudando aquilo que nós fazemos, saber o que é que nós queremos, justificar aquilo que nós propomos e ser teimosos até ao fim. É isso. Não estou a falar de cor. Eu fiz isso durante 10 anos e dei bem. Não dar confiança, porque são espertíssimos. Gostam imenso de mandar, mas gostam imenso de mandar por razões da sua afirmação, da sua hierarquia. Não tem nada a ver com dedicação ao país. De maneira que só há uma maneira, é sabermos o que queremos e defendermos. Aqui nos ministérios não se passa o mesmo. Na capital, relativamente ao país. É evidente que passa. A atenção é sempre muito grande. Um funcionário não é bom funcionário se não tocar. Desculpa lá a pergunta. É evidente que passa. É por isso que a parte da coordenação e a parte da integração a diversos níveis, que o Oriol chamou a atenção para isso, é muito importante aos diversos níveis. Portanto, o que se passa a nível local, o que se passa a nível regional e o que se passa a nível nacional. O Tomás pôs uma coisa muito complicada. Eu não sei se ele teve a dimensão do complexo que é uma reflexão que ele fez acerca dos recursos e dos recursos locais e da renda ficar no local. Nós temos aqui no contexto, ele falou do parque eólico da terceira, mas nós temos uma discussão que é recorrente aqui, que é os concelhos onde se produz energia, onde há barragens, durante todo o tempo, que reclamam que as rendas da EDP têm que ser maiores. As rendas para eles têm que ser maiores. Os recursos são locais ou são nacionais? Primeira pergunta. O vento da terceira é o recurso da terceira ou é o recurso da terceira, dos Açores, do país? Não é de Lisboa. Não é de Lisboa. Não sei.
de Lisboa, mas esta discussão do que é uma grande... Os recursos para não ser o parque eólico, nem serem as barragens do Douro... O mar merece muita discussão. Se um dia quiser fazer uma discussão destas sobre o mar, merece a pena o tempo que se ocupar a ver o que é o mar. Mas ninguém pensa afetar, até porque não seria possível, ninguém pensa afetar as receitas do turismo geradas no Algarve só ao Algarve. Até porque as companhias que lá estão, nenhuma delas tem a sede no Algarve, ou poucas terão a sede no Algarve. Todas têm a sede em Lisboa. Esta distinção, quase todas, se não em Londres, se não no Luxemburgo, se não sei onde, se não num paraíso fiscal qualquer. Mais provável. Este ponto não é deficiente para o equilíbrio. Mas isto complica a sua vida. Mas complica, mas eu descomplico e passo diretamente ao... 3 pontos, ou 2 pontos. Primeiro, o mínimo. É o mínimo para o europeu, para o catalão ou para o cidadão do mundo, que está à beira do Mediterrâneo para entrar. É que os nossos mínimos estão a matar gente no Mediterrâneo, que queriam trabalhar menos mínimos e não podem. E, portanto, o mínimo das cidades chinesas, da Europa e da América é o mínimo que está a prejudicar muita gente. Portanto, aí, ao nível de integração, e que às tantas provoca uma indignação total e etc. E a revolta, não em termos de voto, mas a revolta em termos de terror, que é preciso ter em atenção no fundo, a globalização traz naturalmente a cidadania global, e quem não percebeu isto está... se nós não entendemos isto, não percebemos. Nós temos estes países, enfim, cada um tem histórias, pessoas que vêm, se nós pensarmos nos cabo-verdianos, nos moçambicanos, a forma que têm para vir para Portugal é fantástica. É uma sabedoria. E, portanto, há certamente um estudo que se conta essas pequenas histórias de como é que conseguem, é uma maravilha. A equidade, eu acho que fazer equidade tem que ser no tempo e no espaço. Há o livro do textbook, do Lausanne, tem a evolução, na capa, creio eu, a evolução do rendimento per capita de Portugal e de Espanha. E Portugal e Espanha vão mais ou menos depois iguais depois da guerra, e depois Portugal, 25 de Abril, redistribuição. E depois continuam separados, e depois com o Guterres saem. A redistribuição deve ser também uma redistribuição no tempo. E essa sabedoria, que é uma sabedoria, se quiser, é como uma esquerda inteligente, uma esquerda, cidadania inteligente, que nós percebemos que às tantas, essa redistribuição, se quiser, das rendas que existem, há renda SIGA, existem. E, portanto, vamos discuti-las. E existem mais no espaço rural que existem mais no espaço urbano. O Mar dos Açores foi vendido para Bruxelas e dado aos espanhóis. E, portanto, não é muito emprego. Se os províncios tivessem acesso a ter um porto bom, em vez de 10 pescadores tinham 36, e com 36 pescadores já não precisavam de apoio nenhum. E, portanto, as coisas têm também esta contabilidade que é importante, portanto, conversamos com os nossos amigos, os que vêm de Bruxelas e enfim, do continente. E, portanto, a questão, eu acho que é uma questão científica importante. O von Thunen tinha isso no lápide dele. Qual é a parte da renda? Está lá a forma, até o Nuno Martins é que me deu essa forma. O prémio Nobel, um dos prémios Nobel Prescott, acho eu, faz a redistribuição do tempo, do desenvolvimento, do consumo e poupança. Eu acho que ainda não há nenhum prémio Nobel a ganhar a redistribuição do espaço, mas que a redistribuição do espaço é importante fazer, e no espaço e no tempo, pensar do ponto de vista teórico e depois, de alguma forma, trazer alguma novidade, parece-me extremamente importante. Em relação aos mercados ou às rendas, o mercado maior é certamente a água, etc. No fundo, as rendas foram sempre dos inovadores tecnológicos, não é? O tipo que inventa as barragens ganha a renda. Os portugueses ganharam a renda das descobertas, os outros, quer dizer, é muito. O Bill Gates ganha a renda da inovação, portanto, há aí uma renda da inovação que acaba depois de ter um sítio concreto. Portanto, se essa renda for usada para a inovação, fantástico, embora naturalmente que haja alguma justiça local pelo pagamento dos recursos locais. A questão, neste momento, que me preocupa e acho que pode ser a solução, é os municípios esqueceram-se dos mercados municipais.
acharam que as pessoas não andavam de carro. E quem ganhou essa riqueza foi a Sonai e o João Martins. Criaram os hipermercados. Toda a gente passou a andar de carro e ir ao hipermercado. Porque os municípios esqueceram da importância de organizar mercados, da sua incumbência de organizar os mercados. Acho que neste momento os municípios estão a esquecer-se da incumbência de organizar os mercados de capital, os mercados das casas. De alguma forma serviam das casas e da terra, que era uma proteção local para que os de fora não comprassem a terra, não é? Era ali um jogo das famílias locais que sabiam dos interesses, mas neste momento está a ser totalmente invadida pelas remax. Ora, se nós não nos apercebemos da organização destes mercados, da importância da organização destes mercados, juntamente com o registro predial e juntamente com as finanças, acho que há uma oportunidade única, essa parte vai ser tomada pelas empresas privadas. Vão ganhar um dinheiro, já estão a ganhar um dinheiro, com a enorme riqueza que está aí. Portanto, não olhar para as rendas, não olhar para aquilo que, no fundo, é o que nos permite a liberdade, se quiser. O que é que permite a liberdade das pessoas? É ter uma base para arriscar, senão somos escravos. E, portanto, esta é o que... Nós temos que ter alguma base para arriscar, e a União é o Estado que nos protege, e às tantas é a própria casa que nos dá, e a família, etc. Não, pronto. E, portanto, a organização, eu diria, prioridade máxima, a organização dos mercados municipais de real estate, ligada às finanças e ligada ao registro civil, e isso, naturalmente, depois há de aparecer um banco qualquer, local, para tratar disso. Na terceira ainda há um banco fantástico que funciona, Caixa Económica da Misericórdia da Ana do Rio, que acho que tem 30% ou 40% do mercado, que é uma, quer dizer, acho que explora muitos locais, mas de facto cria esta capacidade de gerar crédito ao nível local, os caixas agrícolas, etc., se não os cobrirem, acho que é um motor muito grande de desenvolvimento. O Parlamento fez uma provocação nesta questão do mínimo. Suscitou muito esta questão do mínimo. Onde é que se define o mínimo? E o mínimo é o de Espanha, é o de Portugal, é o da Europa, é o do Mediterrâneo. Eu tenho a impressão que o mínimo está ligado à unidade onde se tomam as decisões. Portanto, se as decisões são tomadas em Portugal, é o mínimo para Portugal. Se as decisões... O resto, com certeza, que o mínimo do Mediterrâneo é solidariedade. Vem debaixo de um outro capítulo, vem debaixo de um outro título. Não do mínimo. Qual é o nome do mínimo para nós? Eu suponho... Mas isto merecia uma discussão. Esta discussão. Sim, eu vou passar a discussão, mas queria dizer uma coisa. Na minha opinião, agora também intervindo sem ser moderador, na minha opinião, o mínimo para o outro é a forma de como eu me vejo na sociedade. Se eu me vir absolutamente egoísta, quero lá saber do outro. Se eu tiver um grande espírito de coesão, eu quero o outro muito parecido comigo. É a minha opinião. Sim. Isso é complicado. Tem mínimos para estar a vezes que está bom, aqui está um problema que os jovens conhecem bem, é a solidariedade, sim, mas e a definição de fronteiras? Sim, claro. A definição de fronteiras. O que me preocupava nesta coisa era a definição de fronteiras para o mínimo. E a definição de fronteiras para o mínimo tem que estar ligada ao órgão de decisão que define esse mínimo. Concordo. Sí. Más que hablar de mínimos, a mí me gusta hablar de derechos, ¿no? Entendiendo por derecho y si queremos así, creo que lo podemos expresar, ¿no? Como aquellos niveles que deben ser comunes a todos de acceso a los servicios, de acceso al bienestar. Estoy del todo de acuerdo que la definición del mínimo depende también de la definición del demos, ¿no? De la definición del cuerpo social que toma las decisiones. A mi entender, en muy buena medida, hoy en día este demos debe ser el demos europeo. Y la definición de los derechos, en este momento de los derechos de ciudadanía en nuestras ciudades, debe basarse en estándares acordados en toda Europa. Esto no puede implicar en modo alguno la cerrazón de Europa hacia el resto del mundo, entre otras cosas porque Europa sería inviable si tratara de seguir por este camino. Pero si nosotros hemos de tratar con la geografía del descontento, esta geografía del descontento, con sus variantes, es una geografía europea. Y aquí hay un aspecto que me gustaría introducir, que es el siguiente.
la organización de aquellos que viven en estas áreas, que son precisamente las más necesitadas, no siempre es la más adecuada para impulsar políticas basadas en áreas. Antes, al contrario. Nosotros, por ejemplo, hemos llevado a cabo un estudio bastante curioso, que es el mapa de la innovación social en Cataluña, ¿no? Viendo allí donde los ciudadanos, en una situación de retroceso del estado del bienestar y de incremento de las desigualdades y también de las dificultades asociadas al mercado laboral, se organizan para tratar de paliar la situación y de crear mecanismos alternativos de financiación social, etc. ¿Qué nos sale? Nos sale verdaderamente una explosión de este tipo de iniciativas muy interesante, pero cuando la ponemos en el mapa y la contrastamos con el mapa de la segregación, aquello que vemos es como estas iniciativas no surgen ni en los barrios más acomodados, ni tampoco allí donde en principio uno diría son más necesarias, es decir, en los barrios más segregados por abajo. Antes, al contrario, surgen sobre todo en barrios de niveles medios, medios-bajos, que afectados por la crisis tienen en cambio el capital social necesario para reaccionar a esto. Esto nos lleva a la cuestión de que cuando nosotros queramos impulsar políticas de área, ciertamente nos debemos basar tanto como podamos en la iniciativa local, pero es necesario un trabajo de impulso, y si hace falta decirlo así, también de suplencia por parte de las administraciones públicas, de llegar allí donde la iniciativa ciudadana, precisamente porque las cosas han ido tan mal como han ido, no tiene la capacidad de generar la reacción. Eu acho que esta intervenção foi muito interessante, porque ligada com a minha chamada atenção da bocado. Afinal, devemos definir mínimos para cada nível onde há tomada de decisões. O Porto deve definir mínimos, a Gaia deve definir mínimos, a região do Norte deve definir mínimos, Portugal deve definir mínimos, a Europa deve definir mínimos. Portanto, definir mínimos de bem-estar, de rendimento, de apoio, e, portanto, lá estamos nós a cair na ligação. Eu passava agora a palavra. Há uma coisa, eu não concordo nada com o que mais Deus. Ele disse que era responsabilidade das câmaras organizadas no mercado de locais. É uma ideia. É uma ideia. Não estava a pedir a liberdade, fazer-se contornar o comércio. Eu não concordo com isso. Primeiro, Portugal tem muitas funções e não sabem fazer isso. Deixa eu dizer isso. O pior é que há órgãos que deviam saber e não sabem. As associações de comerciantes não sabem fazer isso. Não têm a menor das capacidades. Eu, novamente, vou, para mostrar que Henrique já pensei minimamente naquilo que vou dizer, há 30 anos houve sistemas de incentivos para animar certas atividades económicas. E chegou-se à conclusão que a indústria precisava imenso de uma coisa especial. E foi aí que veio o PEDIP. O PEDIP veio um programa específico de desenvolvimento da indústria portuguesa, negociado separadamente, com todas essas coisas. Bom. E os empresários industriais souberam mover-se. E souberam mover-se de tal maneira bem que houve um PEDIP 2. E ficaram todos contentes e ainda hoje falam no PEDIP. E o meu colega desse tempo era festejado pelo PEDIP. O Guilherme Amaral era festejado pelo PEDIP, que negociámos nós os dois. Eu tinha a massa e ele tinha a dinheiro. Não, eu não sabia o que podia fazer. Por isso que eu digo que é uma parceria a dois. Depois houve uma mostra nacional, uma mostra do caráter nacional. Os comerciantes disseram, então, todos os industriais têm, mas nós não temos. Nós temos ter. Então, politicamente era adequado. Então vamos conceber um sistema de incentivos ao comércio. Um programa especial. Não foram capazes de fazer. Eu tive dúzias de reuniões com eles. Não é porque se tratava, e nós temos que prolongar a análise muito fundo,
tratava-se de um contingente velho. Não havia comerciantes novos. Os comerciantes tradicionais naquela ocasião eram todos idosos. Não tinham qualquer capacidade de inovação. E depois reagiam mal a qualquer coisa que dissesse. E a angústia do governante era: não pode ser o governo a fazer uma coisa destas, mas eles não estão capazes de fazer. Isto para problemas de políticas públicas complicados de resolver. Como é que vamos fazer? Nessas ocasiões, como é que vamos fazer? Vamos pegar num consultor, nem pensar nisso. Vamos agilizar uma política pública de reforço simultâneo das associações, das agremiações da classe e ir a par e par com elas aprendendo a definir-se. Nós de vez em quando embarramos com coisas muito complicadas. E a do comércio, é evidente que, debaixo do ponto de vista histórico, o Tomás tem razão. O que aconteceu foi isso mesmo. Houve dois grupos, pelo menos, que tiveram unha, tiveram dinheiro e tiraram vantagem disso, mas isso é extremo fraudulento. Isso é não, no mundo animal e no mundo dos homens. É assim. Eles aproveitaram as suas oportunidades. Não se lhes pode querer mal, e fizeram muito bem. Mudaram o comportamento. De que maneira? Mas não, é preciso saber. Enfim, começámos atrasados, a conversa esteve animada e, portanto, não há assim tanto tempo como eu gostaria que houvesse para interagirmos. E, portanto, vamos entrar numa lógica mais formal e mais tradicional, que é recolher 2 ou 3 perguntas que queiram fazer. Sim? Palmadeira? Mais, agora. Quem é que... Bem, Palmadeira. Essa é a melhor... Vai chegar lá? Não, sim, 3. Bom dia. A minha questão, portanto, é genérica para a mesa e tem a ver com esta questão de estarmos a pensar em políticas baseadas em locais ou para áreas, num contexto em que grande parte das normas e das políticas escapam ao controle desses locais e inclusivamente aos Estados nacionais, no contexto que já foi aqui um pouco falado de globalização. E pronto, eu queria recordar aqui que nós estamos numa fase do processo, vamos chamar de globalização para não entrar na discussão conceptual e da economia política, mas em que a globalização, os principais agentes da globalização estão a negociar acordos que visam impor políticas que os Estados terão que pagar para alterar. Estamos a falar dos pertences acordos comerciais, em que se houver a alteração do enquadramento normativo, isso reverte para as empresas. E a minha questão é um pouco, neste tipo de ambiente geral, digamos que é viável que políticas de base local possam vingar e não ser, digamos, subsumidas neste contexto de ambiente mais geral de normas no quadro internacional? Obrigado. Mais perguntas? Não. Esta parece uma magnífica pergunta parece uma magnífica pergunta, no fundo, para falar da pertinência das políticas de base local ou das políticas de base local servirem um pouco de jarro de flores a um grande processo em que o mundo financeiro, no fundo, em grande medida, determina o futuro dos territórios. Professor Valente Oliveira. Há lugar para tudo. Muito bem. Há lugar para a política local, há lugar para a política de agrupamentos, se quisermos, há lugar para a política setorial, há lugar para tudo. O segredo, volto eu à minha ideia fixa, é a coordenação. Portanto, o nível regional não pode definir as suas políticas sem articular-se com o nacional e com o local. É por isso que é muito importante ter a auscultação permanente dos locais e saber e ligações fluidas com o central. O central não pode fazer as coisas sem saber que diretivas é que Bruxelas está a fazer
nesse sentido. E em determinada ocasião, até mesmo pôr alto a algumas coisas ridículas. Em determinada ocasião, posso contar anedotas aqui nestas nossas em determinada ocasião, queríamos fazer umas coisas qualquer em Lisboa e disseram não faça isso porque em Bruxelas está-se a rever a legislação, as diretivas sobre jardins zoológicos. Isso não pode haver carrega. Eu tenho mais a fazer agora do que definir diretivas para o jardim zoológico. O jardim zoológico é o que nós quisermos fazer, mas proponho a fazer isso. E eu fiz um escândalo disso. Portanto, eu acho que nós... Hoje a vida é um fluxo. Nós devemos estar atentos ao que se passa no mundo e atentos ao que se passa na aldeia. E eles, na aldeia ou na vila, podem definir aquilo que estiver ao seu alcance, porque não devem estar isolados. A outra dos meus diabos é o isolamento. O isolamento é sinónimo de falta de humanidade. O isolamento é sinónimo de perda de qualidade. O isolamento é terrível. É a comunicação que interessa. Mas para celebrar tem que... Quer dizer que a coisa da democracia é muito engraçada, não é? Mas a democracia elege pela maioria e a maioria normalmente quer manter as rendas. E, portanto, há aqui a função dos políticos, que é, no fundo, verem um bocadinho mais além, juntamente com as universidades, para aplicarem a mudança e as regras. Eu, nos Açores, estou um bocadinho desiludido, quer dizer, em termos de... Porque, por um lado, grande parte do dinheiro vem de fora, não é? E, por outro lado, de facto, as últimas duas políticas que se foram feitas e que tiveram um impacto na região foram feitas de fora. Foi a Bruxelas, que acabou com a cota leiteira, e, de repente, produziram-se mais 100 milhões de litros de leite. Enfim, em que os Açores têm que avançar muito em termos de conhecimento dos laticínios, como aqui no Norte já sabem muito em termos de vinho, porque no fundo só têm 50 anos de laticínios, mas de facto isto veio de Bruxelas. E cada hectare acaba por dar um emprego em termos de efeitos multiplicadores diretos e indiretos induzidos. Portanto, ou cada vacas, assim. Portanto, houve ali um aumento de 9 mil empregos em 100 mil, que não é despicienda, e que foram ditados por fora. A liberalização dos transportes aéreos foi ditada por Lisboa, não foi o Governo Regional. E, portanto, esta interação com o exterior é fundamental. Mas eu diria que o fundamental é termos universidade em cada sítio. É no fundo, termos capacidade de pensar de forma diferente, para que os políticos pensem e, portanto, a questão é isto, a questão, se olharmos a sério para as rendas quem tem rendas gosta de ficar na mesma e, portanto, defende as instituições, as rendas das farmácias, as rendas dos táxis, as rendas... Em Portugal está cheio de rendas, portanto não há. Agora, quem é que são os próprios que têm capacidade para mudar isso? Não, é preciso haver alguma visão no tempo, alguma equidade no tempo, e é muito essa redistribuição, essa mudança, ajustamento das regras de jogo, que cabe aos políticos fazer. E não têm feito, porque querem servir clientela, o PSD andam aqui à procura de centrão, e, portanto, não tem de facto havido, enfim, só agora com a crise, não é? É que tem havido político, quando já está tudo apertado, é que tem havido políticas que, de facto, eventualmente mudam alguma coisa, mas esta incapacidade dos políticos verem à frente faz-me, de facto, um bocado de impressão. Mas pronto, Sendo certo que nem sempre a academia também vê à frente. Não, às vezes fica dependendo. Muy brevemente. Eu tentei intervir dizendo isso. Pois. Da responsabilidade da academia. Muy brevemente, pero no quisiera dejar de decir alguna cosa sobre esta cuestión porque me parece clave, ¿no? Aquí hemos estado discutiendo de place-based policies y hemos estado discutiendo sobre las policies, ¿no? Pero, and how do we define areas, ¿no? ¿Cómo definimos las áreas en las que queremos aplicar estas políticas? En parte lo ha suscitado el colega cuando ha dicho ¿y quién es el demos? ¿Quién es el que decide, ¿no?
Muy a menudo esta decisión ha sido como atribuida en parte a los de mi gremio, a los geógrafos, ¿no? Definid vosotros lo que es la área metropolitana de Porto y después ya. A mi entender, esto es un error enorme, puesto que no hay manera de delimitar áreas de una forma, digamos, indiscutible, bajo criterios científicos, como todos ustedes conocen, en un mundo como el nuestro. La única manera de delimitarlas es precisamente en función de las políticas que se quieren aplicar. De tal manera que la definición del área en la que queremos intervenir es una cuestión política y quizás la más política de todas las cuestiones, porque, por ejemplo, es la que define el ámbito de la redistribución, si redistribución queremos hacer. Por ejemplo, en ámbitos metropolitanos, la imposibilidad de permitir que algunos municipios, como ocurra, ¿no?, opting out, ¿no?, y situarse al margen de los mecanismos de solidaridad comunes y, en cambio, pues, haciendo el free riding fiscal, por ejemplo, de los transportes públicos, etcétera, etcétera. Esta es una cuestión en modo alguno técnica. Antes al contrario, es una cuestión política de primer orden. Eu queria sublinhar a importância do que acaba de ser dito. E o exemplo que foi escolhido foi muito bem escolhido. A área metropolitana do Porto está pessimamente definida. Mas está pessimamente definida porque se sujeitou às pressões dos autarcas de fora que pensavam, o equívoco está, eles pensavam que Porto, a área metropolitana do Porto era uma marca. E queriam ter a marca. E não pensaram na resolução dos problemas. Esta observação tem muito que se dizer. Caríssimos, penso que foi um tempo bem passado. Vamos, enfim, eu agradeço imenso ao Tomás Nequinho, ao professor Luís Oliveira, ao meu senhor amigo Oriol Nel. Penso que foi uma ótima mesa redonda. Eu ia pedir-vos o regresso às 2h30, onde existirão duas sessões paralelas, portanto uma aqui com Luís Braga da Cruz, Luís Ramos e Ricardo Bento, e outra lá embaixo com Maria José Corado e a Ângela Silva. Mas a tempo Correia não é. Ok? Muito obrigado a todos. Está bem.